Moisés ver o paraíso, mas Deus não permitiu sua entrada. Por quê? Moisés é uma das figuras mais emblemáticas e veneradas da Bíblia, reverenciado como o grande libertador e legislador de Israel. Sua vida é um testemunho de fé, coragem e liderança extraordinária. Ele conduziu os israelitas da escravidão no Egito, através do Mar Vermelho e do deserto, rumo à Terra Prometida. No entanto, um dos episódios mais intrigantes e reflexivos de sua trajetória é quando ele vê a Terra Prometida, mas não lhe é permitido entrar. Este evento, registrado em Deuteronômio 34, é tanto um clímax quanto uma tragédia na vida de Moisés. Após 40 anos liderando os israelitas através do deserto, Moisés finalmente chega ao Monte Nebo, na terra de Moabe. Deus o chama para o topo do Pisga, oferecendo-lhe uma visão panorâmica da terra prometida, Canaã. Do alto do monte, Moisés contempla todo o território que havia sido prometido a Abraão, Isaque e Jacó, como herança perpétua para seus descendentes. A visão que Moisés tem é extraordinária. Ele vê Gileade até Dan, toda a terra de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e a planície do Vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Moisés, com seus olhos envelhecidos, mas ainda capazes de enxergar claramente, contempla a realização da promessa que Deus fez a seus ancestrais. Ele vê uma terra fértil e abundante, uma terra que mana leite e mel, destinada ao povo de Israel após gerações de escravidão no Egito e décadas de peregrinação no deserto. Esta visão é ao mesmo tempo um cumprimento e um paradoxo doloroso, pois, apesar de toda a sua dedicação e liderança, Moisés não poderá entrar na terra prometida. A razão para essa proibição está registrada anteriormente, em Números 20, 1, 12. Em um momento de desespero e frustração, quando os israelitas estavam, mais uma vez, reclamando pela falta de água, Deus instrui Moisés a falar com uma rocha para que ela desse água ao povo. No entanto, Moisés, irritado com a constante murmuração dos israelitas, golpeia a rocha 2 vezes com seu cajado, ao invés de apenas falar com ela. Este ato de desobediência e falta de fé é visto por Deus como uma falha grave, especialmente para alguém que havia sido escolhido para liderar seu povo. Deus havia dito a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes tenho dado. Números 20, 12. Este versículo destaca a gravidade da transgressão de Moisés. A rocha simboliza Cristo, 1 Coríntios 10, 4. E a ação de Moisés de golpear a rocha, ao invés de falar com ela, é vista como uma violação direta da instrução divina, comprometendo a santidade de Deus diante do povo. O episódio tem profundas implicações teológicas e morais. Em primeiro lugar, ele ressalta a importância da obediência e da fé, especialmente para os líderes espirituais. A transgressão de Moisés, embora pareça menor aos olhos humanos, carrega um peso significativo devido à sua posição e ao exemplo que ele deveria dar. A decisão de Deus também sublinha a justiça divina. Mesmo os maiores servos de Deus estão sujeitos às suas leis e decisões. Em segundo lugar, a visão do paraíso, mas a impossibilidade de entrar, oferece uma metáfora poderosa sobre as promessas de Deus e a realização de seus planos. Moisés viu a concretização da promessa, mas a entrada foi reservada para a nova geração, liderada por Josué. Isso nos ensina sobre a continuidade da obra divina e a passagem de liderança, além da esperança e perseverança necessárias para alcançar os objetivos. A história de Moisés, vendo o paraíso, mas sendo impedido de entrar, humaniza uma figura muitas vezes vista como quase sobre-humana. Moisés é o homem que falou face a face com Deus, que recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, que liderou o povo através do Mar Vermelho e que intercedeu inúmeras vezes por Israel. No entanto,
Ele também é um homem que comete erros, que sente frustração e raiva, que luta com as mesmas emoções e desafios que todos nós. Este aspecto da história de Moisés nos lembra que todos estamos sujeitos a falhas, independentemente de quão próximos estejamos de Deus ou de quão grande seja a nossa missão. É um lembrete poderoso da graça e da justiça de Deus, e da necessidade de humildade e arrependimento. Apesar deste momento de tristeza e reflexão, o legado de Moisés não é diminuído. Ele continua sendo um dos maiores líderes e profetas da Bíblia. Seu trabalho e sua fé pavimentaram o caminho de Israel na Terra Prometida. Josué, seu sucessor, completaria a missão, mas foi Moisés quem liderou o povo através dos momentos mais difíceis de sua jornada. A transição da liderança de Moisés para Josué também destaca um princípio importante. A obra de Deus é maior do que qualquer indivíduo. Moisés começou a tarefa, mas era necessário que outro a completasse. Isso nos ensina sobre a colaboração na obra divina e sobre como Deus usa diferentes pessoas em diferentes momentos para cumprir seus propósitos. Para os crentes de hoje, a história de Moisés oferece várias lições importantes. Primeiro, ela nos chama à obediência fiel às instruções de Deus. A obediência não é apenas uma questão de seguir regras, mas de confiar e honrar a santidade de Deus. Segundo, ela nos lembra da seriedade com que Deus trata a liderança espiritual. Aqueles que são chamados a liderar têm uma responsabilidade aumentada de viver e agir de acordo com a vontade de Deus. Além disso, a história de Moisés nos encoraja a perseverar na fé, mesmo quando enfrentamos desafios e frustrações. Moisés liderou o povo com paciência e dedicação, mesmo quando parecia que nunca alcançariam a terra prometida. Sua vida é um testemunho de perseverança e esperança, mostrando que mesmo quando não vemos a realização completa das promessas de Deus em nossa vida, podemos confiar que Ele é fiel. A narrativa da morte de Moisés é igualmente significativa. Ele morre no Monte Nebo, na terra de Moabe, e Deus mesmo o sepulta em um lugar desconhecido até hoje. Esta sepultura misteriosa protegeu o corpo de Moisés de possíveis idolatrias, garantindo que o foco dos israelitas permanecesse em Deus e não em seu líder humano. Deus permitiu que Moisés visse a terra prometida, mas não permitiu que ele entrasse nela. Este ato final de Deus para com Moisés é ao mesmo tempo um juízo e uma misericórdia. Juízo, porque Moisés não obedeceu completamente a Deus em Meribá. Misericórdia, porque Deus honrou Moisés com a visão da terra e cuidou pessoalmente de seu sepultamento. A experiência de Moisés no Monte Nebo também pode ser vista através de uma lente profética. Moisés, como líder e profeta, representa a lei, a Torá, que guiou os israelitas. No entanto, a entrada na Terra Prometida foi realizada sob a liderança de Josué, cujo nome, em hebraico, é Yehoshua, o mesmo nome de Jesus, Yeshua, em hebraico. Isso pode ser visto como uma tipologia bíblica, onde Moisés representa a lei, mas a entrada na Terra Prometida é cumprida por Josué, simbolizando a transição da lei para a graça que vem através de Jesus Cristo. Na tradição judaica, Moisés é o maior dos profetas, e sua Torá é o fundamento da fé judaica. Ele é visto como um exemplo de liderança, humildade e intercessão. Sua vida e seus ensinamentos são estudados e reverenciados em todo o mundo. O judaísmo também reconhece a complexidade e a humanidade de Moisés, vendo nele um líder que enfrentou desafios e dificuldades, mas que permaneceu fiel a Deus até o fim. Na tradição cristã, Moisés é visto como um precursor de Cristo. Ele é o libertador que prefigura a redenção trazida por Jesus. A lei dada através de Moisés é vista como um tutor que conduz à graça de Cristo. Os cristãos veem na vida de Moisés um exemplo de fé e serviço a Deus, e sua história é frequentemente usada para ensinar lições sobre obediência, liderança e a justiça de Deus. A história de Moisés vendo o paraíso, mas sendo impedido de entrar,
É uma narrativa rica e multifacetada. Ela fala sobre liderança, fé, obediência e as complexas interações entre o humano e o divino. A vida de Moisés, apesar deste momento de tristeza e reflexão, continua sendo um exemplo de dedicação e serviço a Deus. Seu legado não é diminuído por esta falha, mas é humanizado, mostrando que até os maiores têm suas fraquezas e desafios. Em última análise, a visão do paraíso serve como um lembrete das promessas divinas e da importância de seguir fielmente os caminhos traçados por Deus. A história de Moisés nos ensina que a jornada de fé é cheia de altos e baixos, momentos de triunfo e fracasso. Ela nos chama a uma vida de obediência, fé e humildade diante de Deus. E, finalmente, ela nos encoraja a confiar que, embora possamos não ver a realização completa das promessas de Deus em nossa própria vida, Ele é fiel para cumprir sua palavra através das gerações. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar no botão de gostei aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude-nos a alcançar mais pessoas. Até a próxima!